Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Valor em Negócios. Esse podcast a gente conta a trajetória de grandes profissionais, pessoas que fazem a diferença para o mercado. E hoje eu estou aqui com meu grande amigo Valdemilson Reis. Valdemilson Reis é um colega, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita afinidade, que a gente tem boas conversas. E eu fiz questão de convidar ele para estar aqui nesse podcast, contribuindo com o conhecimento que ele tem para o mercado. Seja muito bem-vindo, Valdemilson. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ok, obrigado. Boa tarde, Lázaro. Tudo bem? Eu que agradeço, cara. É uma satisfação ter a oportunidade de estar falando da minha vida, da minha trajetória. É sempre algo muito bom a gente falar dos nossos desafios, das nossas superações, tá? Obrigado. Eu falo que compartilhar a vida pessoal e a vida, na verdade, a vida profissional, né? O que a gente conhece, tem muita gente no mercado, o Valdemilson, que tem muito conhecimento, muita experiência. São pessoas boas, pessoas do bem, que podem contribuir. Mas, é, às vezes, com tanta rede social, tanta tecnologia, mesmo assim a pessoa às vezes não se sente à vontade de postar, de falar sobre quem ela é, sobre o que ela conhece. São pessoas espetaculares, mas que às vezes estão escondidas atrás nos bastidores, né? Eu digo, nos bastidores. Eu confesso que eu não sou dessa geração internet, né? Internet no sentido de postar, de redes sociais, de postar a vida pessoal e tal, mas foi um aprendizado para mim. E a ideia aqui é trazer pessoas que tenham conhecimento e contribuir para poder. Eu acho que a gente sempre tem algum conteúdo, alguma informação para ajudar outras pessoas que estão vindo aí, ou que estão querendo entrar no mercado, ou que estão. Que querem falar um pouco mais sobre a nossa área de atuação. E você, eu tenho certeza que tem conteúdo aí para contribuir. Mas vamos começar esse bate-papo falando sobre quem é você. Fala um pouquinho sobre o Valdemilson, quem é você como pessoa, onde você. Fala um pouquinho para a gente começar a aquecer essa conversa. Vamos lá. Eu sou mineiro, né? Atualmente eu estou morando em São Paulo, mas eu sou mineiro. Sou de uma família grande, de mineiros, né? 7 irmãos. Hum, É uma cidade muito pequena em Minas, mas eu tive a oportunidade, né, de ser o filho mais novo, né, da família de 7 irmãos, e ter a oportunidade da família como um todo de me ajudar a ir para uma cidade um pouco maior, né, que é Belo Horizonte, uhum. capital de Minas, e foi onde eu consegui, né, com isso, trilhar e buscar, né, os meus sonhos, né. A minha família é uma família simples, mas eu sempre tive vontade de buscar algo diferente, né? Ir para uma cidade onde eu consiga me desenvolver como pessoa e como profissional. Então, é bem simples, né? Eu sou uma pessoa batalhadora, e acredito que eu consegui trilhar, né? E a gente vai falar um pouco mais aí de demonstrar, né? O quanto eu consegui, né? Conquistar, desenvolver aí, tanto como profissional como pessoa, e com isso ser um orgulho para minha família. Que legal, cara. Eu acho que esse ponto que você fala, né, de eu sou batalhador, de ter tido a oportunidade, de ter ido para uma cidade maior, de ser orgulho para a família. Eu acho que isso é muito bom, né, porque dá uma sensação de agradecimento, né, que das coisas que você viveu, das oportunidades que a vida te proporcionou, das coisas que você buscou. Então é difícil. Geralmente a gente vê as pessoas um pouco mais acanhadas, né, não tem vergonha de falar, não, mas você, poxa, eu tenho orgulho de como foi a sua evolução como profissional. Você veio de que cidade de Minas? Só para me Eu situar. vim de uma, eu vim de uma cidade de 16 mil habitantes, de Santa 16 Maria do mil. Suaçuí. Ah, É uma cidade que fica mais no nordeste ali de Minas, tá. Vale do Jequitinhonha. Uhum, São cidades ali onde tem, normalmente são pequenas cidades, onde tem normalmente o que a economia da cidade normalmente é agricultura, né, e comércio. tá. Foi onde eu vi, foi assim, uma oportunidade de eu fazer uma faculdade. Na minha família, eu sou o único filho que teve a oportunidade de fazer faculdade. Foi de certa forma, deixar a família no interior
ir para Belo Horizonte morar com a minha tia e tal, que me deu a oportunidade de estar lá. Uhum. Então, ou seja, eu sou natural de Santa Maria do Suaçuí, mas eu vivi vários anos na capital em Belo Horizonte. Você foi porque a família. Desculpa, mas com que idade você foi pra lá? Fui logo quando eu terminei o ensino médio, Tá? então fui logo, 16, eu 17 tinha anos por ali? volta dos 18, 18. 19 anos, Hum. e aí comentando com a minha família que eu tinha vontade de fazer uma faculdade, e com isso eu já tinha parentes que moravam em Belo Horizonte, né? Uhum. Que é uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes, Sim. onde tem as melhores faculdades, faculdades federais. Uhum. E aí me convidaram, né? Eu falei, não, pode vir, pode morar na minha casa e tal. Eu tinha uns primos, né, que eu tinha contato. E aí eu tomei a decisão. Na minha vida eu tenho muito isso, né? A minha família, eu sempre compartilhava com a minha família, mas a decisão sempre ficava, ó, o que for melhor para você, a gente vai apoiar sempre. Todo mundo te apoiava. Todo mundo me apoiava e pelo fato de eu ser o filho mais novo, né, de 7 irmãos, meus outros irmãos foram trabalhando e começou a ajudar, né, a família como um todo. E aí eu tive, de certa forma, um apoio financeiro dos meus irmãos, né? Que legal. E algum deles não tiveram o que eu tive, né? Então foi mais um potencial, né? Ou seja, mais um motivo, né? De eu mostrar, né? De evoluir, de conquistar, para mostrar para minha família que teve o apoio e eu consegui retribuir à altura, né? Exato, que legal. Que, tipo, valeu a pena, né? Valeu a pena. Acreditar em você. Pô, que legal, cara. Legal. Você foi com 17, 18 anos para Belo Horizonte. Como foi essa chegada em Belo Horizonte? Um mercado. Você saiu de uma cidade de 16 mil habitantes, foi para uma de 2 milhões. Como é que foi essa transição? Você já inscrito em faculdade ou ainda não? Como que foi essa mudança? Então, boa pergunta, viu, Lázaro? Acaba sendo um choque de realidade. Sim. A gente sai de uma cidade pequena, onde praticamente você não usa o transporte coletivo, tudo é perto ali. E pelo fato de eu sempre estudar em escola pública, né? Então, assim, eu precisava de uma base para conseguir entrar na faculdade federal, ou talvez particular, né? Mas o meu foco era sempre federal por questão financeira. Uhum, Então, eu me matriculei na época, né, em 1995, uhum, 96, ainda tinha o pré-vestibular, né? Então, me sim. matriculei no pré-vestibular e é interessante que, estando numa cidade muito grande, eu tinha que me locomover, pegar coletivo, era algo que gerava também alguns gastos, né? Uhum, Então, de certa forma, eu ajudava a minha tia ali, que no comércio, onde pelo menos eu conseguia pagar, né, a moradia e o transporte, e eu ficava nessa trajetória, né? Então, eu fui com foco em estudar, então era trabalhando ali durante o dia, ali ajudando a minha tia e os meus primos, e à noite fazendo pré-vestibular. Então, essa rotina, vamos falar assim, durou um ano, e ah. com dedicação, com um ano de pré-vestibular, eu consegui passar no Centro Federal de Educação de Minas Gerais, que é o Cefet, em Engenharia Mecânica, Você passou em engenharia mecânica numa federal? na Federal. Com conhecimento que você tinha lá na sua cidade. Conhecimento que eu tinha na minha cidade. Que legal, Mas sinal. assim, Lázaro, eu não ficava só com o que eu aprendia, o que eu estudava no pré-vestibular. Isso, que é o pré-vestibular eu fazia à noite, né? Então, durante o dia, todo o tempo que eu tinha estudando, monitoria, lá eles ofereciam monitoria, então, Uhum, vários dias da semana ia mais cedo para tirar dúvidas, uhum. e assim eu fui, ou seja, aprendendo no esforço mesmo, porque eu não tinha muito aquela base, né, que Então. normalmente das escolas particulares acaba te moldando, né, para alguns desafios. Uhum. Então, mas assim, é muita dedicação mesmo, praticamente eu estudava quase mais de 10 horas, 12 horas por dia. Com isso, me ajudou muito a conseguir passar, né, no pré-vestibular, numa federal.
Perfeito. Um ano de estudo. Um ano de estudo. Tá. E bom, aí você chegou lá em BH e você em Belo Horizonte, você foi trabalhar, você trabalhava com o que lá? Qual foi o primeiro? Eu trabalhava, pelo fato de ter vindo do interior e o meu foco era estudar, Hum, e os meus irmãos também, eles já tinham um poder aquisitivo melhor, eles me ajudavam financeiramente. tá. Mas pelo fato de eu estar morando na casa dos meus parentes, né, uma forma de complementar, né, não que eles cobravam Sim. algo, né, eu ajudava meu tio, trabalhava com comércio, né, tinha mercearia, mini supermercado. Uhum. Então, o tempo que eu tinha, eu ajudava ali a atendente, né, vamos trabalhar assim, né, vamos Sim. falar assim, né, Sim. como comerciante ali, ajudando a atender, mas nada que eu tinha um horário fixo. Ah, Sempre quando eu perfeito. precisava, eu preciso fazer uma monitoria, e eu preciso estudar um pouco Você mais, tinha flexibilidade. flexibilidade. Até mesmo que passou a ser também um objetivo do meu tio e da minha tia de ajudar na minha formação, que era o meu sonho, Que legal, cara. Que legal. E aí você passou na Federal, em engenharia mecânica. engenharia mecânica. São quantos anos? 5 anos, não é isso? Com 5 anos, me formei com 5 anos, inclusive eu tenho até orgulho, assim, fui o terceiro melhor aluno, quase que eu fico ali, e sempre tem aquela premiação, né, na Ah, colação de grau. ah. Eu perdi basicamente perdi não, né, assim, Sim. eram todos colegas, né, mas eu Aham. estava galgando, eu falei assim, pelo menos talvez eu fico ali entre o primeiro ou o segundo ali, né, medalha de ouro ou de prata, mas eu fiquei ali em terceiro, vou falar assim, medalha de bronze, Sim. né, Que já um é jovem muito que bom, veio né? do Numa turma interior, de um monte de engenheiro, pô. engenheiro, Federal ainda. federal, e eu vejo hoje em dia, né, que várias coisas mudaram, né, mas eu já passei quando eu estava na faculdade, várias noites estudando para a prova, né, Aham. e federal, assim, engenharia, às vezes tem pessoas que falam que não é tão difícil de entrar, mas é difícil de sair, né, porque depois que Uhum. você está ali, o curso é bem puxado. Eu agradeço de ter feito na federal, porque, sim, me ajudou muito como pessoa e como profissional, no raciocínio lógico, na tomada de decisão. Hoje, eu vejo que contribuiu bastante na minha vida profissional hoje, na tomada de decisão, na liderança de pessoas. Maravilha. Qual foi o seu primeiro emprego? Foi durante a faculdade ou foi depois? Durante a faculdade, eu fiz um estágio Hum, e um período como trainee. tá. Como estágio, eu fiz no Grupo Fiat, uma Uhum. empresa que é do Grupo Fiat lá em Minas, né? Fiat, a montadora, né, de automóveis. Uhum. Eu fui para uma das unidades da Fiat, vamos falar assim, do Grupo Fiat, que era responsável pela fabricação de motores. Uhum. Então, eu fui trabalhar no setor técnico, que era o meu papel como estagiário. Olha para você ver o tempo, né, como muda, né? Antigamente os desenhos, boa parte dos desenhos era caneta nanquim, né? Era feito no papel mesmo. Sim. E aí o engenheiro ia para a produção e, com aquilo em mãos, programava ou direcionava a produção. Eu peguei um pouco dessa transição, então já estava meu papel como estagiário era transferir esses desenhos que estavam manuscritos em papel para um sistema que a gente chamava de AutoCAD. Sim. E era um sistema, aí o desenho você conseguia manusear melhor, imprimir depois o desenho já pronto. Então eu Sim. comecei a fazer estágio na Fiat, logo depois surgiu a oportunidade de como trainee. Trainee já é um diferencial, você já entra numa empresa e nessa empresa você já vai ser moldado para assumir Algum cargo? determinada função. Aham. Isso já foi quase no final da minha formação. Sim. E aí eu entrei na empresa como trainee, uma empresa que trabalha na parte de montagem de placas de circuito impresso e de Uhum. impressoras. Eu Ah, entrei como trainee, foi a primeira experiência que eu tive de liderança de pessoas.
Uhum. Então, eu era um dos coordenadores ou supervisores, estava sendo treinado, né, como trainee, para ser um líder aí de produção. Onde eu Já naquela fiquei, época, já sim, logo depois do estágio? foi logo depois de estágio. Então, assim, foi o finalzinho, não tinha colado o grau ainda, Sim. foi no último ano de faculdade. Aí, quando colei o grau, finalizei a faculdade, surgiu uma outra oportunidade, foi numa empresa de grande porte, né, uma empresa multinacional. Eu vi que para mim seria melhor, né, como profissional. Sim. Eu acabei não ficando nessa empresa, não finalizando, né, o programa de trainee e já indo para essa empresa, Para onde essa outra que você recebeu depois da colação. isso, essa outra empresa, onde eu fiquei mais de 18 anos trabalhando nessa empresa. Caramba, mais 18 anos. E qual que era o segmento da empresa ou o que que você fazia lá? O segmento dessa empresa é a empresa de alimentos, né, com foco em bebidas. Tá, Aí eu já como engenheiro, né, já formado como engenheiro, eu já entrei como supervisor de produção. tá, Então, eu supervisionava linhas de produção, tá, tanto de cerveja quanto de refrigerante, sim, onde eu tinha uma equipe que eu liderava, uma equipe grande, por volta de 42 pessoas. tá. E é interessante, Lázaro, que eu tive que tomar outra decisão na minha vida. Eu nunca tinha saído de Minas, né? Aham. Primeira decisão de sair do interior para ir para Belo Sim, para uma Horizonte, cidade de 2 milhões de habitantes. Aham. 2 milhões de habitantes. Então, é algo que muda a vida da gente. E essa empresa eu fui trabalhar no estado de Goiás. Então, eu tomar a decisão de sair de Minas e ir para Goiás, onde eu não conhecia, Você já, 800 quilômetros. você já recebeu o convite para ir para lá ou você aceitou, trabalhou em Minas, depois foi para lá? Não, eu já fui para lá. E Ah, é já foi o convite para interessante, ir para fora. Ir para exato, é fora, ir para outro interessante. estado. Eu vi essa vaga no sistema, aí me inscrevi nessa vaga, e aí eles me chamaram para fazer entrevista em Goiás. Tá. Aí eu saí um dia, eu peguei um ônibus para ir para Goiás para fazer essa entrevista. Não tinha Quando eu cheguei, videoconferência na época. Hoje tá mais rápido. naquela época Não era tinha. tudo tete a tete É. e pessoal e tal. E é interessante, né? E nunca tinha ido em Goiás, então eu nem sabia qual que era a empresa que fazia esse transporte e tal, né? Mas aí eu fui para Goiás. Eu lembro que eu peguei um ônibus 5 horas da manhã, cheguei no outro dia em Anápolis, Goiás, 9 horas da manhã, Tá. trajeto grande. Para uma Cheguei já entrevista. direto na empresa, e quando eu cheguei lá, interessante que tinha mais 12 mineiros também, Todo mundo foi no mesmo ônibus. no mesmo ônibus, e ninguém se falava, É. eu nem imaginava que era de Minas, né? Sim. E aí eu fiz a entrevista, cheguei 9, 10 horas da manhã, e aí as entrevistas terminaram por volta de 3, 4 horas. 6 horas da tarde eu peguei o outro ônibus de volta para Nossa. Belo Horizonte. Sim. E eu lembro quando eu cheguei em Minas, aí minha irmã estava lá na casa do Dos meu seus tio e tios? da minha Aham. tia. Eu falei para ela, eu falei assim, ó, eu prefiro não passar nessa oportunidade porque é muito longe É. e a empresa também, não sei o quê. A gente acaba achando que uma coisa por causa do trajeto, Sim, é. cansaço, São aquelas acaba limitações que às achando vezes a que a gente. empresa também não é uma boa empresa para se trabalhar. É. Mas foi muito interessante que eu não estava esperando um retorno positivo. Tá. Aí depois de 2 dias eles me ligam e falam assim, ó, você foi aprovado. E, ou seja, das 12, 13 pessoas que estavam lá em Minas, eu fui o único que foi aprovado. Olha só, cara, que legal. E, e olha que era algo que talvez eu não queria, né? Aí Sim. eu fui aprovado e falei, então vamos aceitar, é um desafio novo. E aí eu mudei para Goiás, fui morar Sozinho. sozinho, morar Não. em Anápolis Tá. e lá eu fiquei um bom tempo lá nessa unidade da empresa, Quanto sabe? tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 anos em Anápolis, 6 anos.
Eu assumi como supervisor de produção, depois eu fui subindo um trabalho, com um bom trabalho que eu estava fazendo, subindo para coordenador, depois eu virei especialista, depois eu fui subindo, virei gerente. Em E todos aí os quando, cargos você atuava como líder ou não? sim, todos os cargos, apenas uma parte da minha trajetória que eu fui mais para a área técnica. Tá, É interessante essa pergunta porque quando eu assumi essa função como supervisor, eu lidava, eu aprendi, né? Eu aprendi a liderar. Eu nunca tá. tinha feito um curso de liderança. É claro que eu já tinha estudado e algo nesse sentido, mas na prática eu nunca tinha liderado ninguém, eu nunca tive subordinados, né? Uhum. Então, quando eu assumi essa função de supervisor de produção, eu já assumi o desafio de liderar 42 pessoas. Caramba, de E, cara. cara, de vários níveis de geração, né? Então, tinha pessoas que tinham 20 anos de companhia, tinha pessoas que tinham, ou seja, 20 anos de companhia, eu tinha na época 21, 22 anos, De idade. Não, 20, 21, 22 anos de idade. de idade. E aí tinha profissionais lá dessa equipe de 42 pessoas que tinha 50 anos, 45 anos, tinha pessoas que tinham mais ou menos a minha idade, então era um time bem heterogêneo, né? Vamos falar Tá. assim. E eu tive que aprender a liderar. É, até por causa do desafio da idade. O pessoal olhava pra você com 20, 30 anos na empresa e olhando pra um jovem de 21 querendo ser o. Exato. Querendo, né? É É, assim que geralmente as pessoas vêm, querendo ser o chefe, querendo ser o líder. Como é que foi esse desafio pra você logo quando você era mais novo? Como que você lidou com isso? foi um desafio que eu acredito hoje que começou a moldar o meu perfil como pessoa e como profissional. Tá. Você precisa ter muita resiliência. Hum, Eu já tive alguns colaboradores que, em determinados momentos, questionaram a minha liderança, né? Ah, sim, você tem pouco tempo aqui, você tem 21 anos, eu tenho 42 anos, sim. eu tenho X tempo de companhia. Então, você tem que aprender a ouvir, né? Então, não, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para somar, e dessa forma você vai aprendendo e se moldando, né? Perfeito. Em um determinado momento, eu surgiu a oportunidade de ser especialista, Nessa mesma empresa. dentro dessa mesma empresa, nessa mesma cidade. Então, surgiu uma oportunidade de um especialista de máquina. Tá. Máquina. E de máquina. É um especialista que era especialista daquilo. É como se fosse assim, um especialista de computador, que Tá qualquer problema dedicado do ali. computador ele resolve. Tá. Então, surgiu a oportunidade de ser especialista de uma máquina, nas empresas de bebidas tem essa máquina, que a gente chama de rotuladora, que faz a rotulagem, né, dos, dos produtos. Uhum. E aí eu pensei, eu tenho uma formação técnica, deixa eu trabalhar um tempo como especialista. Aí me candidatei, passei como especialista de rotuladora. Na época eles chamavam de boina verde, Ah, utilizavam a mesma nomenclatura, né, do Exército na boina verde, ou seja, tem um problema ali, manda o vai lá Valdemir que ele resolve. e resolve, né? Então, aí eu fiquei um tempo alocado ali na unidade ali em Goiás, Aham. mas atendendo as fábricas que eram ali do norte e centro-oeste. Então, Tá. eu atendia fábrica em Manaus, em Cuiabá, em Brasília, quando tinha um problema dessa máquina específica e a unidade não estava conseguindo produzir ter uma performance, chama o Valdemilson, eu ia lá e ficava, e, e nessa rotina eu fiquei um tempo, depois eu ficou um pouco desgastante, né, de ficar viajando muito, Ah, porque você viajava nessa época. viajava, E, eu tinha e, que ir para a unidade para e aí, como atender, sabe? especialista, você parou de liderar ou você continuou liderando? Nesse ponto eu não tinha subordinado, Tá, porque você era mas especialista, então era só você. eu era especialista. Mas aí, na minha vida, eu sempre olhei assim, o que que eu posso ser um especialista diferenciado? Tá. Porque normalmente o especialista coloca na cabeça assim, não, eu sou top, eu conheço tudo,
eu vou chegar lá e vou resolver, virar as costas e ir embora. Sim, Eu não, eu era um especialista pelo fato de eu já ter liderado como supervisor, eu ia para a unidade, e a primeira coisa que eu fazia, que é muito importante na liderança, é você saber fazer as perguntas. sim, Então, ou seja, às vezes poderia ser, se você não fosse uma pessoa arrogante, alguma coisa que o operador, o colaborador poderia fazer na máquina ali, até mesmo para me sabotar, né? sim, Então, vou fazer isso aqui que não vai conseguir resolver e tal. sim. Primeira coisa que eu chegava, eu fazia as perguntas, aproximava das pessoas, que eu já tinha já aquele perfil de liderança, e quando eu saía da unidade, eu deixava o time treinado, rotina padronizada, para aquele problema não acontecer. Pelo menos aquele mesmo problema, se acontecer, as pessoas que estão na unidade têm capacidade para isso. Tá. E isso acabou me diferenciando dos especialistas. E aí, em um determinado momento, eu fiquei nessa rotina uns 2 anos, eu optei em voltar para a liderança e assumir uma função de gerente. Você que escolheu voltar? As avaliações, né, com o meu superior e tal, eu falei assim, ó, eu acredito que eu já encerrei o meu ciclo como especialista, e eu pretendo seguir a carreira, ao invés de ser uma carreira horizontal ali, eu quero seguir uma carreira vertical. Qual que é o próximo passo o que que eu preciso para ser um gerente de produção? Hum, E aí eu continuei na mesma unidade, porém, antes eu era supervisor, eu subi mais um nível de liderança como coordenador e uhum. passei a coordenar várias. Aí eu passei a coordenar os supervisores e algumas linhas de produção. Tá, Aí eu nessa mesma voltei para a empresa, função. Nessa mesma empresa, nessa mesma unidade, lá em Goiás. lá em Goiás. Tá. Aí nisso eu concluí os 6 anos lá nessa unidade, e aí eu tive a oportunidade como coordenador, surgiu a oportunidade de concorrer a uma vaga de gerente. Uhum. Nessa empresa, todo ano tinha um processo De, que eles chamam de pipeline, né, tá, de aham. definir, né, analisar alguns perfis e desenvolver as pessoas para assumir um desafio maior. Uhum. E aí eu candidatei, passei para gerente. Eu lembro, depois de 6 anos e pouco, que eu estava lá na unidade, eu já sentia até a necessidade já de conhecer novas unidades dessa companhia, que é uma companhia grande, tem mais de 32 unidades no Brasil. Caramba. E aí surgiu a oportunidade, eu passei como gerente, e aí eu fiquei eles falam no banco de espera, né? Então, assim Ah, como eu passei, tinha outras pessoas que passaram que também também como tinham gerente. passado. Porque realmente é um pipeline, um grupo de pessoas ali que passaram por todo o processo, tem capacidade de assumir um desafio maior, mas ainda não tem a cadeira A cadeira para colocar essas pessoas. para colocar. E aí, ironia do destino, talvez assim, faz parte da minha trajetória, a oportunidade que surgiu foi na República Dominicana, em outro país, Por essa empresa ou por outra? por essa empresa, Tá. como gerente de produção. Olha. E aí eu falei, ah, não Para quem conheço, é tinha outro saído de uma cidade idioma, de 16 mil habitantes, foi para Minas, foi para BH, de BH foi para. Qual o nome da cidade você foi? Anápolis, Goiás, Anápolis. E aí de Goiás, Anápolis foi para República Dominicana. República Dominicana. Aí me fizeram o convite, não pensei duas vezes, vamos embora. Aí Você foi fui para a República sozinho, Dominicana, sem conhecer sozinho, ninguém. ninguém, eu ainda era solteiro e não Quantos anos você conhecia a minha tinha? esposa. Já estava quase com Eu 30? Não tinha 30 ainda, né? não tinha 30, porque eu fui para Goiás com 21, fiquei 6 anos, 27, eu tinha 27 anos. 27 anos. E aí lá você foi, era a mesma empresa ou uma unidade lá? Porém, já na cadeira de gerente de produção, né? Tá. Então, eu já gerenciava coordenadores, supervisores e operadores, né? Desde os seus 27 anos. Quer dizer, desde Desde os antes um 27 pouquinho, mas anos. essa aí como gerente, né? Com cargo de gerente. Um cargo de gerente. Como liderança, eu lidero desde os 21, 22 anos, né? Tá. Como gerente na República Dominicana, eu já estava com 27 anos. E
foi muito bom para mim, né, assim. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais menos extrovertida. Sim, Indo para outro país, aprender um novo idioma, idioma, outra cultura. outra cultura, e é interessante que eu fui com a missão de com data marcada para voltar, né? Que normalmente essas empresas, que quando a gente tem oportunidade internacional, você é expatriado, né? Sim, Acaba sendo um pouco oneroso para a empresa, sim, e pelo fato de você ser expatriado, você não tem cidadania permanente, né? Então você tá. tem que ir, ficar um tempo e deixar seu legado e voltar. E Então, provavelmente, então você teve que treinar gente para ficar no seu lugar quando você saiu de lá. Para sair de lá. exato. E qual foi o prazo que te deram para ficar lá? Me deram 2 anos. Tá. Aí, com 1 ano e meio, eu já tinha já uma pessoa formada, que é o Cláudio, que era o meu coordenador, né? Uhum, E é da cidade, é dominicano. uhum. E também faz uma diferença, né? Você sendo do mesmo país ali, acaba sendo melhor, porque você consegue também ajudar o país como um todo, né, a Sim, desenvolver, né? E sim. a República Dominicana é um país subdesenvolvido, então, assim, é algo que me dá uma satisfação, porque eu cheguei lá, eu tive que estruturar toda a parte de, não só a visão de máquina, mas também eu tive que contratar pessoas, treinar pessoas, eu tive que padronizar rotinas. Então, essa parte de contratar as pessoas, sendo um país subdesenvolvido, tem uma oportunidade de dar oportunidade para várias pessoas que às vezes tinham dificuldade de ter o primeiro emprego, né? É Sim. interessante, Lázaro, que quando eu fui para lá, já tinha passado outros gerentes lá, né? Hum, A grande dificuldade era ter pessoas para trabalhar. Só que, para ser operador da companhia que eu trabalhava, eu tinha que ter pelo menos o ensino médio completo. hum. Sendo um país subdesenvolvido, Nossa, não tinha. poucas pessoas que tinham ensino médio completo. Caramba. Então, assim, as outras pessoas que passaram, um dos diferenciais que eu tive lá, né, e me ajudou a conseguir resultado, eu pedi exceção, né? Então, tanto o RH quanto o outro gerente que estava lá, não, a gente só pode contratar É, quem porque tem ensino médio completo. a exceção na liderança é um negócio muito arriscado, né? É muito arriscado. Eu tive que falar assim, ah, beleza, eu vou abrir a exceção, mas é um padrão da companhia. Sim. Como que você vai corrigir isso com o tempo? Então, assim, eu passei a procurar pessoas que estavam estudando, Hum, o que faltava X tempo para concluir, né, o ensino médio, uhum. e, de certa forma, eu criei um compromisso com a companhia e a pessoa comigo, né? Então, Sim, eu acompanhava de perto também essas pessoas. sim, E é muito interessante porque na liderança você tem que dar condição para o seu time chegar no resultado esperado, né? Então, sim, o que eu via era, eu deveria ter X pessoas, eu estava trabalhando com metade das pessoas, era algo que eu conseguiria entregar a produção um tempo menor. As pessoas estavam trabalhando sem folgar, de domingo a domingo, porque não tinha pessoas para revezar. sim. Então, quando eu comecei a completar o time, a gente conseguiu, com isso, dar mais resultado, ter um ambiente de trabalho um pouco melhor. E você voltou pro Brasil ou você ficou mais do que 2 anos lá? Não, eu voltei para o Brasil, então, depois de 1 ano e meio, o meu coordenador já estava já Bem tomando treinado? algumas decisões. Nas minhas férias, quando eu vim para o Brasil, ele ficou na minha cadeira. Aí eu voltei para o Brasil. E aí eu Ah, tive a oportunidade de voltar para Minas, na mesma função como gerente de produção, mas numa fábrica da mesma companhia que eu estava, no estado de Minas Gerais. Ah, na volta você já voltou direto para Minas. Já voltei direto para Minas. Mesmo cargo, como gerente de produção. Mesmo cargo como gerente de produção. Porém, como gerente de produção sênior, pelo tempo que eu tinha na Sim, cadeira, sim. pelos entregáveis, né, vamos falar assim, Os resultados que você tinha gerado. resultados que eu já tinha gerado.
E aí você ficou quanto tempo lá em Minas, nessa outra empresa? Porque você ficou 18, Aí foram 18 anos que você ficou nessa companhia, né? foram 18 anos. E Então, só aí já fiquei passaram-se oito. 8 anos. E eu fiquei 10 anos em Minas, onde eu Ah, passei por duas fábricas em Minas. Foi um outro desafio grande, né? Porque eu fui para a fábrica que só produzia refrigerante, na cidade de Contagem. uhum, Era uma fábrica que ela já estava ficando já um pouco sufocada ali dentro da cidade de Contagem. tá, Então, precisava expandir um pouco mais, mas não tinha como expandir ali. tá, Então, a companhia identificou a oportunidade, construiu uma outra fábrica no estado de Minas, em Sete Lagoas. sim, E aí, eu, como gerente de produção, de 4 linhas de produção no Contagem, e pela experiência que eu tinha como especialista também em outras unidades, eu recebi o desafio, depois de um tempo em Contagem, de certa forma, eu participei indiretamente ali da construção da fábrica em Sete Lagoas. ah, Depois que estava a fábrica em construção, eu fui transferido para Sete Lagoas com o intuito de ser gerente, né, depois das linhas prontas, né, de participar de todo o projeto da fábrica, de assumir a gerência, e com isso a gente desativar a fábrica de Contagem. Então, mudou de planta. mudei de planta. Então, saí Tá, de Contagem, fui para Sete Lagoas, e praticamente eu fui o último gerente de produção em Contagem, e quando eu migrei para Sete Lagoas e participei da construção das linhas de produção, e assumi, né, a gerência das linhas, eu acabei migrando também a operação e toda a produção que estava em Contagem para Sete Lagoas. caramba. E lá você ficou mais quanto tempo? Eu fiquei 10 anos, Ah, 10 anos nessa planta nova já. eu fiquei em Contagem 4 anos, e nessa planta nova de Sete Lagoas eu fiquei 6 anos, E aí você tinha uma equipe, totalizando mesma coisa, gerência de produção, como equipe. gerência de produção, uma equipe. Porém, a fábrica lá era uma fábrica bem maior, né? Uma fábrica grande, né? Vamos falar assim, não só em volume, mas em estrutura. Eu era gerente de produção de 7 linhas de produção. 7 linhas Eram de produção? 7 linhas de produção. 2 linhas de alta performance de lata, 2 linhas de PET, refrigerante PET, e 3 linhas que a gente chama de RGB, de garrafa, né? Tá. Então, eu tinha uma equipe por volta de 350 pessoas. 350 pessoas na sua gestão. Isso, a nível operacional, nível técnico, Uhum. e também a nível de liderança, primeiro nível supervisor e segundo nível coordenador. E você, vamos lá, aí você ficou 10 anos nessa empresa, nessa unidade 10 anos também, Sete Lagoas. Não, nessa unidade eu fiquei 6 anos, em Minas eu fiquei um total de 10 anos. Tá. Fiz 6 anos em Sete Lagoas e 4 anos em Contagem, na E unidade de Contagem, Contagem, que foi antes. que foi antes. E aí você Eu foi. vim primeiro para Contagem, Sim, gerenciar 3 linhas de produção de refri ficou quatro e anos lá. conduzir o projeto de Sete Lagoas. Fiquei 4 anos em Contagem, depois eu fui para Sete E Lagoas. depois Sete Lagoas. E aí você saiu da companhia. Sim, eu saí da companhia. Quando eu voltei para o Brasil, um ano depois eu conheci a minha esposa. Aí a gente começou a namorar, Tá. que ela é de Minas, né? Aí você voltou direto para Minas, né? Voltei direto para Minas. Hum, E aí conheci a minha esposa em Belo Horizonte. Ela estava estudando lá e tal. Eu já conhecia ela do interior e a gente acabou se reencontrando lá em Belo Horizonte. uhum, E aí eu comecei a namorar e a gente sempre teve aquela vontade de ter filho e tal. E aí eu namorei, depois a gente casou. E aí eu vi que eu precisava dar uma pausa na minha carreira nas para mudanças. mudar e já tinha também encerrado um ciclo ali, né? Tanto de formação de pessoas, eu tive uma experiência muito boa de projetos, né? Esse período que a gente estava montando a, as linhas lá em Sete Lagoas, eu tive a oportunidade de viajar para fora do país, então eu fui na Alemanha, que tinha uma máquina que era produzida na Alemanha, eu fui na Itália, que tinha uma máquina, fui na França. Então eu vi que eu precisava dedicar um pouco mais do meu lado pessoal. Ah.
Então, eu acabei dando uma pausa ali sair dessa empresa. Uhum. E foi bem planejado, vamos falar assim, porque a minha esposa estava grávida, minha filha, depois de 3 meses, a Maria Alice, hoje ela tem 7 anos, vai fazer 7 anos. Faltava 3 meses para ela nascer. Então, basicamente, eu esperei ela nascer. Depois de 4 meses, eu tive o convite de ir para outra empresa também no ramo de bebidas, Tá. de alimentos, com foco em bebidas. Então, eu fiquei basicamente ali 4 meses sem ser CLT, né, vamos falar assim. Sim. E aí eu tive a oportunidade de ir para outra empresa também, multinacional. E, Tá. de novo, não era em Belo Horizonte, eu tive que mudar. Aí você mudou Mudei para São Paulo. pro estado de São Paulo, capital? Para o estado de São Paulo, no interior, a cidade de Itu, Tá. a cidade do interior, aonde fica A planta. a planta. Mas eu acabei não morando em Itu. Tive a oportunidade de comprar uma casa em Indaiatuba, Tá. onde eu estou, né, atualmente, Uhum. e fica próximo de Itu. Então, eu trabalhava em Itu, mas residindo em Indaiatuba, É que fica do lado de Campinas também, onde tem muita indústria, muitas empresas, né? com certeza. Todo o interior de São Uma Paulo. visibilidade maior, uma oportunidade maior também de colocar meus filhos e tal escola, e Tá. algo que eu acabei optando em vir morar em Indaiatuba. E é uma cidade que eu apaixonei também. Minha esposa ama a cidade aqui. Que bom. Valdemir, vamos falar um pouquinho agora. Você tem uma larga experiência aí na parte de gerência de produção, né? É incontestável isso. A gente está falando de 30 anos já, né? Somado tudo hoje, dá uns 30 anos falando Dá, de linha de produção, não é isso? dá 24 Em anos. produção, em gestão É, gestão de produção. gerência de 24? produção e manutenção, né? Que na última empresa multinacional que eu trabalhei, eu tive a oportunidade também de gerenciar a manutenção, né? Hum, É muito. Foco foi, Lázaro, grandes empresas assim, cada vez mais é importante você ter uma visão do todo, né? sim. Então, eu venho fazendo isso já há um tempo para assumir um desafio ainda maior, né? Para você ser um head, ser um diretor, é importante que você tenha conhecimento, talvez não muito profundo, né, mas pelo menos genérico Sim. de todas as funções, né, de Ter a todas as visão do cadeiras, negócio, né? visão do negócio. Então, eu procurei não só do trabalho, mas também buscando também novos cursos, né? Eu acabei fazendo uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, um MBA Hum, em gestão empresarial, para somar, né, a teoria com a sim. prática. Sim, e você poder ter conhecimento teórico para aplicar na prática também, né? Você Exato. falou que fez pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho? Sim, eu, pelo fato não tem uma faculdade específica de engenharia de segurança do trabalho, Sim. né? Então, todo engenheiro de segurança do trabalho, ele tem a primeira formação como engenheiro, e Uhum. aí essa qualificação é a segunda qualificação, né? E a gente sabe que em qualquer ramo, né, principalmente empresas, né, grandes empresas, segurança é um tema muito importante. A Sim. gente até fala, né, segurança em primeiro lugar, né? Sim. Está falando de reputação, a gente está falando de pessoas, e no dia a dia, na minha liderança, eu já tinha isso, eu já trago isso comigo, mas eu falei, deixa eu aprender um pouco mais da teoria, das normas, Uhum. hoje eu já faço a prática, né? Às vezes é muito ruim você fazer algo porque as pessoas estão pedindo para você fazer, mas você não sabe a razão de fazer Não aquilo, sabe o porquê, é. o porquê. Então eu via que eu precisava aprofundar um pouco mais, até mesmo para quando eu ter a oportunidade de assumir uma cadeira mais estratégica, eu tenha mais propriedade para tomar algumas decisões. E aí eu acabei tomando essa decisão, fiz uma pós-engenharia de segurança do trabalho, Uhum. e eu vi a necessidade também de eu aprofundar um pouco mais em administração, conhecer um pouco mais
na parte de estratégia de contratação de pessoas, desenvolvimento, aí eu fui para MBA em gestão empresarial, aí se Uhum. aprofunda um pouco mais em custo, conhecer um pouco mais dessa parte de outras áreas que eu não tinha muita profundidade. Aham. E o fato de eu ter, eu recebi em determinado momento eu já tinha até pedido também para deixa eu ir um pouco, sair um pouco de gerente de produção para ir um pouco mais para outra gerência. E aí Uhum. surgiu essa oportunidade de gerente de manutenção, Você se candidatou à vaga? eu me candidatei à vaga e foi muito bom, assim, eu consegui entregar bons resultados lá, consegui ter algumas visões ou alguns aprendizados técnicos também que na gerência de produção Uhum. eu não teria oportunidade. Tá. Pô, legal. E me fala uma coisa, beleza, você veio de uma geração. é, Você passou aí por quase. Por diferentes gerações ao longo da sua liderança. E você. Qual é o principal desafio que você está vendo, que você está percebendo que o mercado que você atua, né? Que é o mercado de produção, é isso? Seria isso? O mercado que você atua, o que você está enxergando da liderança nesse mercado, sabendo que a gente tem uma geração aí que não tem paciência para ficar no mesmo lugar, no mesmo cargo. Como que você está lidando com isso? Como que você enxerga isso, essa diferença de gerações na sua área, na parte de produção, a parte de indústria? Sim. Boa pergunta, viu, Lázaro? Hoje em dia a gente sabe, né? A gente tem que, mesmo eu sou da geração X, Sim. mas cada vez mais você tem que ir evoluindo e aprendendo com as novas gerações. E é fato, né? Assim, a diversidade ela ajuda você a chegar a resultados diferenciados, né? Quando Uhum. você tem uma equipe diversificada, você tem ideias, você tem opiniões diferentes. Sim. Então, aquele profissional que eu sempre fiz dessa forma, e tem que ser dessa forma, ele está fadado pelo menos para o lado de liderança, ele está fadado a não ter mais espaço no mercado, vamos falar Hum. assim. Aquele que não sabe se Então, adaptar, né? aquele que não sabe se adaptar. Então, assim, o grande diferencial hoje em dia é você criar um ambiente saudável para as pessoas trabalharem. Tá. A cobrança tem que ter, eles têm que saber como cobrar, mas fundamental você cuidar das pessoas, né? Sim. Então, aquele profissional que não preocupa com um lado pessoal dos seus colaboradores, que não preocupa com o desenvolvimento daquele colaborador, e não preocupa em gerar um ambiente de meritocracia, ele não consegue, hoje em dia, ter uma equipe saudável, né? É o que a gente fala de turnover, né? Você Sim. tem um turnover muito alto, ou seja, as pessoas, você tem dois tipos de turnover, né? Você tem um voluntário e involuntário. Sim. Voluntário, em determinados momentos, na verdade, o involuntário é que você está trocando aquela pessoa, vamos falar assim. Sim. Em determinados momentos é saudável, né? Você, no começo da fala eu falei, né? É importante você ter um time diversificado. Sim. Então, é claro que depois que você treinou, orientou, você vê que a pessoa talvez não tenha um perfil para aquela cadeira, você tem que trocar. Sim, fazer Então, uma esse movimentação e colocar ela em uma outra posição que ela se encaixe melhor, né? Os talentos, as habilidades que exato. ela tem. Então, é muito importante que você, hoje em dia, você preocupar com isso, trabalhar muito bem e monitorar isso, porque senão você não consegue ter uma base, um time ali que você consiga chegar nos seus resultados. Perfeito. A gente tem até. E isso está caindo. Tá muito em alta agora, né? Principalmente com a atualização da NR05, né? Que tem atualização, incluindo riscos psicossociais, todo o Isso. cuidado no trato com as pessoas, né? No como lidar com as pessoas, principalmente para nós líderes, e que a gente está nosso cargo, né? A nossa posição está muito vista para esses pontos, porque é a partir dali que existem vários riscos
em tocar as pessoas, né? Em conversar com as Ah, pessoas, em lidar com as pessoas, em saber, enfim, movimentar as pessoas. Tudo isso sim, tá de olho na liderança. As empresas, o mercado, tá de olho na liderança, no desenvolvimento dos líderes, né? Então, líder que de fato não estivesse se preocupando em fazer essas adaptações vai ficar, vai ficar, vai sair do mercado, não vai ter mais aí, espaço. com Exatamente. certeza. E me fala uma coisa, para a gente encerrar esse episódio que está sendo muito bacana aqui conhecer a sua trajetória, me fala como que o Valdemilson se enxerga no mercado daqui para um futuro próximo aí? Como que você se enxerga Claro, nesse mercado? sim. É, eu gosto muito do que eu faço, né? Já tenho 24 anos liderando pessoas. Eu me vejo ainda há um bom tempo fazendo o que eu faço, o que acaba deixando um legado, né? Então, esses 24 anos aí, eu tive a oportunidade de contratar estagiário, trainee, pessoas que hoje talvez estão até, talvez não, né? Tem alguns que estão até no mesmo cargo que eu estou, como Uhum, gerente, como diretor. E, enfim, eu gosto muito de estar sempre estudando, estar reaprendendo, né? E eu pretendo ficar ainda no mercado aí um bom tempo, assumindo novas funções, talvez daqui a um tempo assumindo uma diretoria, um head, e eu me sinto mais seguro, né? Eu sou bem, em Minas a gente fala pé no chão, né? sim, Eu prefiro, quando acontecer, estar mais preparado para isso. Aí eu consigo dar um passo para frente, não dar um passo lateral, um passo para trás, né? sim. Então, eu acredito que eu tô me planejando muito bem para assumir uma função ainda mais desafiadora e, e que venha, né? Novos desafios aí e que eu acredito que eu vou estar... A gente nunca está 100% preparado, né? Sim, Mas eu vou estar um pouco mais preparado aí para novos desafios. é isso aí. 24 anos de experiência somente na parte de liderança e produção. Fora os demais. E sem contar que toda essa trajetória onde você sai de uma cidade, vai para outra, sempre buscando mais conhecimento, buscando evolução, buscando crescimento na sua carreira, aceitando novos desafios e cumprindo eles com muita maestria, com muita dedicação, de fato não é para qualquer um. Parabéns pela sua trajetória. Foi um prazerzaço conversar com você, entender um pouquinho mais sobre como foi você, como você chegou onde você está hoje e poder contribuir, né? Eu fico muito contente por você ter aceitado esse convite e ter participado desse episódio. Eu que agradeço, Lázaro, e agradeço por estar aqui, né, ter a oportunidade, né, de participar desse podcast, mas também o que você falou, né, eu falando aqui da trajetória, de onde eu vim, quais os desafios, né, não consegui falar de tudo, até mesmo por causa do tempo, Sim, talvez venha ajudar alguma outra pessoa que talvez não acredita, né, que é possível com esforço, com dedicação, com foco, conseguir grandes feitos, né? Eu sim. considero que eu tive a oportunidade, né? E a oportunidade que veio até a mim, eu consegui abraçar essa oportunidade, transformar em alguns entregáveis aí. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E você que assistiu esse episódio, que conheceu a história do Vademilson e tenha se identificado, né? Eu acho que a mensagem que ele passou é muito bacana. Saiu de uma cidade pequena, 16 mil habitantes, e aí chegou a um cargo de gerente de produção, de manutenção, e aí com grandes equipes, liderando durante toda a sua trajetória. De fato, é uma história inspiradora. Espero que você também se inspire e veja que é possível, né? Como ele mesmo disse. Beleza? Se você gostou desse vídeo, desse episódio, curte, se inscreve no meu canal, siga aí o Valdemilson, se conecta no LinkedIn para fazer negócio com o Valdemilson, é só entrar em contato. E é isso aí. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Um grande abraço e até. Até mais. Um abraço.